Hoje vou precisar um pouquinho da água, que a garganta não está ajudando muito. Se enroscar, peço perdão aos irmãos aí, mas a gente vai dando um jeito aqui que mas sai. Essa é a última parábola, então, que nós vamos estar fechando a série de mensagens, histórias do meu melhor amigo. E a parábola que nós vamos meditar nessa noite, ela é um tanto quanto fascinante, intrigante, desafiadora. E é um episódio muito interessante em que Jesus vivencia ali com aqueles especialistas da lei naquele momento. A parábola de hoje que nós vamos estudar juntos aqui, aprender juntos, é a parábola do bom samaritano. E eu convido você a abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do verso de número 25. Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Vamos lá então, versículo 25 diz assim: Certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame a seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este dia, por este tempo aqui na tua casa, ó Pai, por esta noite em que estamos aqui já desde logo cedo, ó Pai, louvando, adorando, exaltando o teu nome. E agora, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, aqui também estamos cantando louvores ao Senhor e agora vamos meditar na tua palavra. Que o Senhor esteja conosco, abrindo nossas mentes, abrindo os nossos corações para receber a tua palavra, ó Pai. Que saímos daqui, Senhor Deus, não somente como ouvintes, mas praticantes também, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para nós. Pai querido, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito esteja passeando no meio do teu povo, falando com cada um, ó Pai, e acrescentando aquilo que precisa ser acrescentado, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez, me usa como instrumento do Senhor, para falar da parte de Ti aos meus irmãos, amigos, visitantes aqui, ó Pai, desta noite. Essa oração te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Naquele tempo, haviam então os mestres das leis, os especialistas da lei. Eles eram aqueles guardiões da ortodoxia, aqueles que conheciam a lei muito bem, conheciam todos os pontos da lei.
né? Era aqueles responsáveis por ensinar a lei na sinagoga, por estar ali ensinando às pessoas aquilo que as Sagradas Escrituras tinham nela, as leis que o povo deveria cumprir. Eles sabiam o que estava escrito, mas eles não sabiam o que exigia da parte do coração para que realmente fosse seguido na íntegra. E é diante desse homem que Jesus se encontra, um especialista da lei. Mas ele não vem para falar com Jesus com humildade. Ele não vem em busca de uma transformação. Ele não vem querendo realmente saber, mas ele vem com um ar de superioridade, com aquele que conhecia as letras, aquele que conhecia a lei, e ele vem com uma pergunta cuidadosamente elaborada. Ele vem não para aprender de Jesus, mas ele vem para testar Jesus. Então ele vem e faz a pergunta que nós lemos aqui: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta é uma pergunta nobre, mas a intenção por trás dela é uma intenção corrompida. A intenção por trás dessa pergunta, ele não está em busca de respostas, ele não está em busca de saber o que realmente Jesus tinha ali, mas ele quer argumentos, ele não quer uma conversão genuína, mas ele quer um confronto com Jesus. Ele vem para desafiar Jesus, ele vem para afrontar Jesus. E Jesus, em sua sabedoria infinita, Jesus não entra no jogo dele. Jesus, ele não entra neste jogo de perguntas, não, mas ele não vai responder. Mas Jesus, em vez de entregar a resposta para este homem, Jesus, ao invés de falar o que ele achava, ele devolve a este homem como uma outra pergunta. Ele diz assim: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? É como se Jesus falasse para ele assim: espera aí, o especialista é você, me diz aí. Como que você entende esse texto? Como que você entende essa lei? Né? E o mestre, o especialista da lei, responde corretamente. Ele vai citar o mandamento de amar ao Senhor teu Deus de todo o coração e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele faz corretamente. Citando aqui Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. E o Senhor Jesus olha para aquele homem e o elogia. Fala: está correto, muito bem, que coisa. E aí Jesus dá o golpe no orgulho daquele homem. Faça isso e você viverá. Imaginem como ficou aquele homem. De repente, aquele homem que dominava os textos, dominava toda a lei, dominava de cabo a rabo toda a escritura ali, toda a lei, ele se vê nu diante daquela fala de Jesus. Ele vê que tudo aquilo que ele conhecia, a essência, e ele não conseguia viver aquilo. Ele entende o mandamento, ele sabe de cor, mas ele não consegue viver de fato aquilo. Ele não consegue viver. E ele tenta fugir das implicações, e ele tenta fugir das não ações dele, e ele lança uma outra pergunta para Jesus. Aí ele vai dizer assim: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Quem faz essa pergunta é porque busca um limite para o amor. Busca um limite para exercer compaixão. Quer fazer uma lista de pessoas especiais para amar. Quer fazer uma lista de pessoas queridas, boas, para que possa amar, pessoas que mereçam o seu amor. Então, Jesus não responde a este homem com uma tese ou com um novo texto rabínico, não, ele responde com uma história. E essa é a história que nós acabamos de ler, a parábola do bom samaritano, uma história que vem para derrubar os muros da religião fria. Uma história que expõe a hipocrisia das aparências. Uma história que nos tira do banco da teoria e nos coloca na estrada da vida. Essa é uma história que
confronta quem nós somos, quem eu sou, fora aqui do púlpito, quem você é fora daqui da igreja, quem você é lá fora. É uma história que nos confronta quem que eu sou lá na rua, quem eu sou no trabalho, quem eu sou na minha vizinhança, quem eu sou no portão da minha casa, quem eu sou diante da dor do outro. Então Jesus conta a parábola do samaritano, uma história que ainda nos incomoda, uma história que ainda nos confronta, porque muitas vezes nós somos como este especialista da lei. Mas eu quero pensar com os irmãos em 3 atitudes que nós aprendemos com Jesus sobre como amar na prática, como realmente podemos amar, como realmente podemos acolher. E a parábola do samaritano é mais que uma ilustração, mas ela é um espelho para nós. E nesse espelho eu quero destacar com vocês 3 atitudes transformadoras que Jesus, ele nos revela, que nos desafiam a viver um cristianismo que vai muito além do discurso. Um cristianismo que não está somente no conhecimento da lei, que age muito além de qualquer discurso. E a primeira atitude que eu quero pensar com os irmãos, está ali em Lucas 10, do 30 ao 32, e pare de passar direto, enxergue quem está caído. Jesus começa a história com esse cenário que qualquer ouvinte da época conhecia, era conhecido deles. E começa com o sacerdote, e é o primeiro texto: viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Depois vem o levita, viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe deste homem. Então, quando Jesus começa a contar essa parábola, falando do caminho de Jerusalém a Jericó, aquelas pessoas da época entendiam, porque era um caminho estreito, sinuoso. Eles teriam que descer um terreno aí, mais ou menos uns 1000 quilômetros, uns 1000 metros de altitude, entre um e outro ponto. Era sinuoso, era acidentado, e também era cercado por diversos salteadores ali, diversos bandidos. Um lugar onde a solidão ali era a regra. Era um lugar praticamente deserto. E a compaixão nesse mesmo lugar era uma exceção. E é nesse cenário sombrio que um homem aparece ferido. Ele não tem nome, ele não tem rosto, ele não tem identidade, ele apenas aparece como um certo homem. Ele apenas, aqui Jesus cita, um certo homem. Poderia ser qualquer um, inclusive um de nós. Poderia ser qualquer um. E esse homem foi espancado, esse homem roubaram tudo dele, ele foi humilhado, foi deixado, como nós vemos no texto, semi-morto. E essa expressão diz muito, porque esse rapaz, este homem, este certo homem, ele não estava lá mais ou menos, mas ele estava entre a vida e a morte, ele estava um semi-morto, abandonado, vulnerável, sem forças. E tudo que ele precisava era alguém que parasse para o ajudar. E tudo que ele precisava naquele caminho, que era um caminho solitário, um caminho sombrio, um caminho sinuoso, era que alguém parasse para ajudar. E aí é que vem o primeiro. Nós vemos no texto. Primeiro vem o sacerdote, um representante da religião, um conhecedor da lei, um homem que tinha as atribuições lá no altar, um servidor da adoração no templo. E ele vê o homem, e o texto vai dizer para nós o quê? Ele o viu e passou de largo. A cena é desconfortante. Ele olha aquele homem caído, quase morto, e passa de lado. O sacerdote, ele enxerga aquele homem, mas ele não se aproxima. Ele muda de lado, ele evita o problema.
Logo depois, a gente continua lendo, vem o levita, um outro homem ligado ao templo, à adoração, ao serviço dentro do templo. Ele também vê, mas ele também tem a mesma frieza, a mesma omissão que esse sacerdote. E Jesus, ele não dá nenhuma explicação, mas nós podemos imaginar que talvez eles tivessem medo de se tornar impuros, porque naquela época, um sacerdote ou um levita tocasse num corpo de um morto, de uma pessoa que estivesse morta, ele se tornaria impuro para as suas atribuições dentro do templo. Talvez, podemos pensar que eles estivessem com esse medo de se tornarem impuros. Talvez eles tivessem compromissos mais urgentes. Talvez eles estavam com a agenda cheia, né? Precisavam descer muito rapidamente esse trajeto de Jerusalém a Jericó. E talvez eles estivessem com a agenda cheia e falaram, não, agora não dá, não posso, não dá para parar, eu vou continuar o meu caminho. Talvez eles pensaram assim, ele está caído aí, alguém vai passar, alguém vai ajudar. Alguém vai olhar e vai ver que ele precisa de ajuda e vai ajudar. Ou talvez eles não enxergavam aquele homem como alguém digno da sua compaixão. O que mais choca nessa parábola é que ambos conheciam a lei. Ambos sabiam o que tinham que fazer. Ambos eram conhecedores do mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas diante da dor real, diante daquele homem caído, quase morto, a teologia deles não virou atitude. A teologia deles continuou sendo apenas uma teologia. Quantas vezes nós somos como o sacerdote o levita? Quantas vezes vemos a dor, a solidão, a carência das pessoas e nós passamos direto? Quantas vezes nós ignoramos a mensagem, de repente, de um jovem que manda, que está precisando de um apoio, está passando por um momento de depressão, está precisando de... E nós ignoramos. Achamos que, está todo mundo vendo que ele está precisando, alguém vai ajudar, e a gente não ajuda. Quantas vezes nós evitamos aquele parente difícil, né? Aquele, rapaz, mas é difícil conviver com essa pessoa. E nós evitamos, fugimos. Ou alguém próximo de nós que nós evitamos. Quantas vezes passamos direto diante de vizinhos que se tornam esquecidos para nós. Passamos direto e passamos diante de irmãos que precisam da nossa ajuda. Precisam de nós, irmãos que estão precisando. Pare de passar direto. Pare de passar direto. Essa é a primeira atitude que eu quero trazer para os irmãos. O verdadeiro evangelho, ele nos chama a descer do nosso caminho apressado e ver quem está caído. Ele nos chama a parar e enxergar aquele que está precisando de ajuda. Porque o amor que não para, passa de largo. E quem passa de largo não está seguindo a Jesus. Eles sabiam, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas ambos foram omissos e passaram de largo diante daquele homem caído, diante daquela situação. Mas há uma segunda atitude que nós aprendemos com Jesus. E a segunda atitude está ali em Lucas 10, 33 ao 35. Escolha se envolver. Primeiro, deixe de passar direto. Segundo, escolha se envolver. Ame com atitude, não somente com intenção. Ao ver o homem, teve compaixão dele. Ali está no versículo de número 33. Depois da frieza do sacerdote, da frieza da omissão do levita, Jesus insere um terceiro personagem nessa história. Jesus
vai inserir um personagem que vai trazer um impacto de imediato àqueles ouvintes. É uma reviravolta nessa história, que certamente aqueles judeus que estavam ali ouvindo aquilo ficaram horrorizados, porque Jesus diz assim: então veio um samaritano. Se a plateia de Jesus já estava ali desconfortável com a situação que ele até aqui tinha apresentado, ela ficou ainda mais desconfortável, porque imaginar que um samaritano ia ser o homem usado para a lei, para a moral, para eles era um escândalo. O samaritano, logo ele, eles poderiam ter pensado, logo ele, Jesus vai usar um samaritano, como assim? Os samaritanos, eles eram desprezados pelos judeus. Os judeus não podiam ver os samaritanos, eles eram considerados hereges. Os samaritanos haviam construído um templo lá no Monte Gerizim, onde eles adoravam ao Senhor. Eles tinham, começaram a usar a própria versão do Pentateuco deles, né, para adoração, para leitura das Escrituras. Eles eram considerados como um povo misturado, porque depois que a Síria conquistou Israel, os colonizadores assírios, eles se casaram com as mulheres e tiveram filhos com aquelas mulheres de Israel que estavam ali naquele lugar. Então eles eram um povo misturado, eram judeus misturados, e que eram considerados então impuros. Então o judeu, ele tinha um ódio terrível, e o ódio ainda cresceu ainda mais contra esses povos de Samaria, quando o rei judeu João Hircano atacou eles ali em Samaria e destruiu então o templo deles que estava ali no Monte Gerizim. Então a simples menção de que um samaritano podia ser um exemplo moral para eles já era um absurdo. Eles já consideravam algo que não é aceitável, não dá. E uma parábola contada por um judeu, citando do homem samaritano, já era o suficiente para eles ficarem com muita raiva, muito ódio, porque eles tinham ódio do povo dos samaritanos. E nesse contexto, nenhum israelita esperaria ser atendido, então, ser ajudado por um samaritano. Mas é justamente esse homem que vai ver o ferido, que se compadece daquele homem. E a palavra aqui, compadecer, do original, ele quer dizer realmente uma comoção profunda, uma comoção quase que física ali, é algo que não apenas se sente pena daquele homem, mas é algo uma comoção que se move de dentro para fora. Aquele homem, então, de Samaria se comove com aquela situação daquele moço. Ele sente aquilo e ele realmente quer ajudar. Então o que ele faz? Ele vai se aproximar daquele moço, ele vai descer da sua montaria, ele vai tocar nas feridas, como nós vimos aqui no texto, ele vai ali colocar e tratar das feridas daquele moço com vinho, que era um antisséptico, com óleo, que era usado para aliviar as dores das feridas. No dia seguinte, o texto vai dizer que ele investe os seus próprios recursos na vida daquele homem. Ele deixa ali 2 moedas de prata, ou seja, 2 denários, ou seja, 1 denário era equivalente a um dia de serviço de um trabalhador da época. Então ele tira ali aqueles 2 denários e investe neste homem. E ainda promete, fala, olha, você pode cuidar dele, e assim que eu voltar, se tiver algo mais, eu vou arcar com tudo. E ele promete voltar. É um amor sem limites de tempo. É um amor sem cálculo de custo. Ele não calculou quanto ia gastar, quanto seria, não. É um amor que não tem pergunta sobre merecimento. Não tem pergunta se merece, não merece. Ele não quer saber quem é aquele homem que está à beira do caminho, caído, machucado. Ele não quer saber. Ele só sabe que ele está caído lá e ele pode ajudar aquele homem. Ele quer saber que aquele homem está lá quase morto, mas que ele pode ajudar. E se olharmos para tudo isso, e olharmos para o sacerdote, para o levita, o samaritano também tinha os mesmos motivos para passar de largo.
Primeiro, ele também corria perigo. Ele estava no mesmo caminho, o caminho era perigoso. Ele também corria perigo. Ele também tinha compromissos. Assim como os outros dois, ele também tinha compromissos. Ele também poderia dizer: isso não é problema meu. Isso não é problema meu. Alguém vai passar e vai ajudar. Alguém vai passar e ver a situação deste homem e vai ajudar. Mas ele não passa. Ele para. Ele não mede. Ele age. Ele atende à dor daquele homem. Isso é o Evangelho em movimento. Isso é compaixão. Isso é o amor que se manifesta através de gestos concretos. Não apenas com orações distantes, falando: ó Senhor, conhecendo a lei. Não, isso é em atitudes. Amar como Jesus nos chama a amar não é apenas desejar o bem, é fazer o bem. Não é só desejar o bem, mas é fazer o bem. É comprar comida para quem está com fome. É sentar para ouvir quem apenas está precisando de um ouvido. É doar tempo. É doar a nossa presença. É doar a nossa ajuda real. Nós precisamos ajudar. Escolher se envolver. Muitas vezes fugimos, porque falamos: esse problema é muito difícil, eu não vou me envolver nisso não. Estou fora, não vou ficar não quero ajuda, não vou ajudar. Nós precisamos amar com atitude. Escolha se envolver. Sentir pena é humano, mas sentir misericórdia é cristão. Nós precisamos olhar e ver. Há muita gente que sente pena. Há muita gente sentindo pena. Estou com pena daquela pessoa. Mas é pouca gente que está descendo da montaria. É pouca gente descendo do cavalo. É pouca gente descendo do jumentinho para ajudar. Escolha se envolver. Deixa o amor ultrapassar o limite do sentimento, apenas das palavras, e se tornar em ação visível, palpável, tocável. O Senhor Jesus nos chamou para viver o amor. Escolha se envolver com atitude. Escolha, ame com atitude. Não simplesmente com intenção. Mas há uma terceira atitude que nós aprendemos com Jesus. Mude de lado. Seja você o próximo. Versículo 36. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Jesus vai terminar essa parábola desconcertante, e ele não pergunta para aquele homem da lei: quem era o homem caído? O que ele fez para merecer a ajuda? Quem era ele? O que ele fez para merecer a ajuda? Mas Jesus, ele vira a chave. E ele pergunta assim: qual destes três você diria que foi o próximo do homem? Veja esse detalhe sutil. O mestre da lei, ele queria lá no começo definir quem ele deveria amar. Quem eu devo amar? Quem é meu próximo? Mas Jesus muda o foco dele. Jesus mostra que a questão real não é quem é o meu próximo. É de quem, mas na verdade é de quem eu estou me tornando próximo. Jesus vai mudar a realidade deste homem. Ele vai deslocar a responsabilidade dele. E o interessante é olhar e ver que a resposta desse mestre da lei, ela é tímida, ela é envergonhada. Porque ele nem mesmo consegue mencionar o nome samaritano.
Ele vai dizer assim, ele só diz apenas isso. É aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus vai cravar a lição agora no coração desse homem. Então vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Essas palavras de Jesus ecoam como um chamado urgente para nós. Um chamado que Jesus está dizendo para nós. Você entendeu a história? Você compreendeu? Então agora viva como ela exige. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Mude de lado. Mude de lado. Saia apenas do discurso, apenas do conhecimento da lei, do conhecimento, mas saia do discurso e entre na estrada. Pergunta para a gente hoje é: quem está caído? Quem está caído? Você está disposto a ser o próximo dessa pessoa? O verdadeiro discípulo não é aquele que sabe quem é o próximo, mas é aquele que decide se tornar o próximo de quem precisa. O verdadeiro discípulo não é aquele que sabe quem é o próximo, mas é aquele que decide se tornar o próximo daquele que precisa. Talvez você esteja esperando uma ocasião ideal, uma ocasião especial, uma pessoa ideal, uma situação menos complicada, um problema mais simples, um desafio mais ameno. Talvez você está esperando. Mas Jesus está perguntando a você hoje: você vai ser o próximo daquele parente difícil? Você vai ser o próximo daquela criança que precisa, daquele jovem, adolescente? Você vai ser o próximo daquele vizinho chato que está lá, que enche seu saco? Você vai ser o próximo dele? Não pergunte mais a Deus quem você deve amar. Escolha ser a resposta de Deus para quem está ao seu alcance. Escolha ser a resposta de Deus para quem está ao seu alcance. Mude de lado. Mude de lado. No reino de Deus, um estrangeiro rejeitado, como era o samaritano, ele se transforma num próximo que socorre. Aquele homem era um homem rejeitado, e ele se transforma num próximo que socorre. Concluindo, Jesus não contou essa história para emocionar. Jesus não contou essa história para que eu e você ficassem, olha, comovidos. Mas Ele contou essa história para trazer transformação. Ele contou essa história para transformar vidas. Ele contou essa história para mudar destinos. Ele contou essa história para que pudéssemos socorrer aqueles que estão precisando. E a pergunta que ele responde não é: quem merece o meu amor? Não é isso que você tem que perguntar. Quem merece o meu amor? Quem eu vou amar? Mas você está disposto a amar como Deus ama? Você está disposto a amar como Deus ama? Esta parábola, ela retrata Deus para conosco. Ela retrata o que Deus fez um dia por mim e por você. Nós éramos os feridos. Nós éramos aquele homem deixado à beira do caminho, quase morto. Mas Jesus, o bom samaritano, Ele nos viu. Ele desceu, nos tratou
cuidou de cada um de nós. Ele pagou o preço. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Ele pagou o preço por mim e por você. E assim como na história aqui, na parábola do bom samaritano, Jesus prometeu voltar. Então estamos falando de uma parábola que Jesus não contou para emocionar, mas para trazer um sentido muito mais profundo. Agora Ele nos envia, Ele nos chama a amar, como nós fomos amados por Ele. Ele nos chama a ver como Ele nos viu. E Ele nos chama a agir como Ele agiu. Vá e faça o mesmo. Porque a fé que herda a vida eterna, que foi a primeira pergunta daquele especialista da lei, não é a que sabe todas as coisas. A fé que herda a vida eterna não é aquela que sabe todas as coisas, mas é a que decide amar como o nosso melhor amigo nos amou. Vá e faça o mesmo. Vamos orar? Que Deus nos abençoe. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui diante desta parábola, Senhor Deus, que nos ensina tanto, Senhor Deus, e nos desafia a mudarmos dentro de nós uma chave, Senhor Deus, e pararmos de selecionar quem merece ou não o nosso amor, quem merece ou não a nossa ajuda, quem merece ou não o nosso carinho, o nosso apoio, mas que possamos olhar, Senhor Deus, e podendo ser o próximo de alguém, podendo ajudar alguém, não importe quem, ó Pai, que possamos o fazer. Esta parábola aqui nos mostra a nossa história também, ó Deus, em que estávamos perdidos e o Senhor nos alcançou, o Senhor nos amou, o Senhor cuidou das nossas feridas. Quem somos nós para não amar ao próximo? Se o Senhor nos amou com tantas falhas, com tantos erros, com tanta imperfeição, ó Deus. Que possamos, ó Deus, amar mais, nos doar mais. Que o Senhor possa nos usar, ó Deus. Que não sejamos como o sacerdote levita, conhecedores, sabendo de todos os mandamentos, mas em ações negligentes. Que possamos ter ações, ó Pai, possamos ter ações que demonstrem o Teu amor na vida de pessoas, e que através deste amor demonstrado, Senhor Deus, na vida de alguém que precisa, possamos levá-los a reconhecer ao Senhor como o único e suficiente Salvador, a reconhecê-lo como o Deus e Senhor da vida deles, ó Pai, e que pessoas possam ser acrescentadas ao Teu reino, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, através das nossas ações, dos nossos gestos de amor, ó Pai. Nos ajude a pôr em prática, e não somente sermos ouvintes da Tua palavra. Nós oramos assim, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém. Amém e amém.